Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo G. Oi, pessoal, boa tarde. Eu me chamo Marcos, eu sou o esposo da G. Bom, gente, a gente decidiu trazer esse vídeo aqui para o canal para estar contando aí um pouquinho da nossa história, coisa que a gente nunca tinha falado por aqui. Na verdade, eu mostrei a minha rotina como mãe, dona de casa, como algumas pessoas já viram. E a gente tem uma bebê especial, ela já tem 7 aninhos. E eu mostrei eu cuidando dela, cuidando da casa, mas eu nunca tinha vindo aqui pro canal falar sobre isso, né? Sobre o que aconteceu com ela, o que é que ela tem. E a gente viu que chegou o momento de falar sobre isso. Teve pessoas que já perguntaram aí nos comentários, perguntaram o que é que ela tem. Aí eu até disse que eu ia gravar um vídeo contando um pouquinho da nossa história, o que foi que aconteceu desde o início, e fez com que ela ficasse no estado que ela se encontra hoje. Eu espero que vocês gostem, pessoal, de estar acompanhando a nossa história, conhecendo um pouco mais sobre a nossa família, porque é o primeiro vídeo no canal que a gente se senta aqui de frente para a câmera e está contando assim o que aconteceu, e eu espero que vocês gostem de acompanhar. Pessoal, o que aconteceu era uma coisa que nunca tinha passado pela nossa cabeça. É uma coisa que jamais nós fôssemos imaginar que acontecesse conosco. A G, ela sempre teve um sonho de ser mãe. Eu não queria ser pai, porque eu queria ter uma vida com mais liberdade. E eu sempre acreditei que filho era uma prisão. Eu não queria ser pai. Mas o que aconteceu? Com o passar do tempo, nós se conhecemos em 2011, dia 20 de outubro de 2011. A Larinha, ela nasceu no dia 15 de agosto de 2018. Nós, pessoal, se conhecemos e em 2011, começamos o nosso relacionamento em 2011, no dia 20 de outubro de 2011. Nós tivemos um relacionamento de 7 anos de namoro. Como nós vimos que o nosso relacionamento já estava firmado, já caminhava para um casamento. Na verdade, a gente já estava morando juntos. Nós já estávamos morando junto na casa da minha sogra, que no caso da mãe dela. Nós morávamos já juntos, nós tínhamos o nosso cantinho lá. E eu já estava com 27 anos, pessoal. Eu já vi que já tinha chegado já na idade de ela querer ser mãe, e eu já estava já na idade também de assumir um compromisso mais sério. Aí nós decidimos ter um filho, foi tudo planejado, que no caso da Lara Yasmin. Aí sim, pessoal, foi tudo planejado, né, da gente ter a Larinha. Eu parei de tomar um anticoncepcional. Aí, para nossa surpresa, gente, a gente achou que ia demorar um tempo, né, para que eu engravidasse, né, porque fazia muito tempo que eu tomava anticoncepcional. Mas assim que eu parei de tomar, foi bem rápido, gente, foi bem rápido que eu engravidei da Larinha. E a partir daí, a gente já começou a fazer o acompanhamento no posto de saúde. E o pré-natal tudo direitinho, sempre fazendo as ultrassons, tudo. Eu tenho todas as ultrassons, gente, desde a primeira ultrassom, tá tudo aqui, ó, pessoal. Aí foi uma gravidez saudável, tudo direitinho, tudo em perfeito estado. Ela também, fizemos ultrassom morfológica, todos os exames necessários que precisavam ser feitos, a gente fez. E a Larinha, ela não tinha nenhum problema de saúde, gente. Ela não tinha, ela era uma criança que era para ter vindo ao mundo sem problema nenhum. Aí, pessoal, como a gente mencionou aí, a respeito da Lara Yasmin, o processo desde o nascimento dela, de quando nós se conhecemos, que foi tudo planejado, nós decidimos ter ela de uma maneira planejada, de uma maneira consciente. A G engravidou em 2017, e a Larinha, ela veio nascer no período certo, que no caso foi quantas semanas, amor? 39 semanas. Pessoal. Ela veio nascer com 39 semanas, que no caso aí é o tempo certo, né? Que no caso é 9 meses. Ela veio nascer no tempo certo, tudo corretinho, direitinho, do jeito que é para nascer uma criança saudável. Só que acontece, pessoal, que quando a Gela foi ter a Lara, no momento que ela sentiu as dores para nós ir para o hospital, isso aconteceu, foi à noite, foi num horário de 11 da noite. E ela foi atendida, já para ir para o leito, foi meia-noite. Foi meia-noite, não foi, mano? A gente chegou lá na maternidade umas 11 e pouco, eu já estava sentindo as dores. Aí eu fui examinada e já estava começando a dilatar. Só que ainda não estava com os 7 centímetros, que era
com 7 centímetros que já encaminhou a pessoa lá para a sala de parto, né? para a sala de parto. Não estava ainda com 7 centímetros. Eu fiquei lá fora esperando, fiquei andando um pouquinho. A dor foi aumentando muito rápido. As dores foram ficando cada vez mais fortes e foi muito rápido que já avançou para os 7 centímetros. Quando eu fui ser examinada novamente, eu já tinha atingido já os centímetros e já subi lá para a sala de parto. Só que quando ela chegou lá, pessoal, nessa sala de parto, era para ter um médico para atender ela. Só que lá no hospital só tinha alunos residentes, que no caso não era nem alunos residentes, era alunos residentes, mas eram enfermeiros, não era médico. Aí, gente, a gente foi para a sala de parto, tinha uma pessoa lá na sala que recebeu a gente lá na sala, era um técnico de enfermagem, que quando a gente chega lá, eu sento na maca, eu já estava sentindo muitas dores já, e ele ficou me perguntando as coisas para ele anotar lá, né, na fichinha lá deles. E aparecia de vez em quando, era esse rapaz. O médico apareceu, uma equipe, só para fazer algumas anotações. Sendo que quando ele estava fazendo essas anotações, a bolsa dela já tinha estourado. Aí, gente, numa dessas contrações que eu tava sentindo, aí eu senti a bolsa estourando. Aí o marido pegou e foi lá atrás de alguém, porque na verdade já tava de madrugada. O hospital parecia que tava... a gente se sentiu até abandonado. Na verdade, a gente estava sozinho, porque nós não via equipe médica. É porque, pessoal, durante a madrugada, infelizmente, lá no hospital, na maternidade que nós estávamos, eu não entendia nada a respeito de gestação, de gravidez, de parto, não entendia nada. A G também não entendia. Aí tudo que eles falavam pra gente, a gente obedecia por conta que a gente confiava. A gente confiou, né, que estava tudo dentro da normalidade, né? A gente não sabia dos riscos que a gente poderia estar correndo, né? Então a gente ficou esperando a boa vontade deles e ficamos totalmente vulneráveis, né, naquele momento. Nós ficamos praticamente à mercê da sorte. Eu lembro que ela, quando estava passando por essas coisas, contrações e tudo, quando a bolsa dela estourou, a criança, ela ficou dentro dela, sem poder sair, sem ar, asfixiada, sem poder respirar, e eu não entendia de nada. Aí eu fui lá onde estavam as mulheres, tudo sentadas, mexendo no celular, os enfermeiros, técnicos, ficavam tudo lá em um lado do corredor, conversando. Aí eu cheguei até eles e fui falar que a minha mulher estava sentindo muita dor. Se estava normal, né? Quando eu fui falar com elas simplesmente olharam para mim com um sorrisozinho meio irônico e falaram assim: paizinho, não se preocupe não, é normal mesmo. Mulher, quando vai ter filho, é normal sentir dor mesmo. Ainda balançou a cabecinha assim. Aí, a única coisa que eu fiz foi voltar para lá e ficar assim, aceitar, né, que tava tudo certo, que a gente só tinha que esperar e esperar, né, o momento certo, já que tava tudo normal. Nós imaginávamos que tava tudo ok, tudo dentro da normalidade. Aí eu fiquei a noite todinha, gente, eu dilatei muito rápido, eu já tinha dilatado, a bolsa já tinha estourado. Elas lá já tinham conhecimento, né, que a bolsa tinha estourado já. E que eu já tinha dilatado também, porque já tinham vindo fazer o exame, né? Já tinha dilatado, aí eu fiquei lá botando força, e a Larinha não nascia. O médico do plantão, que era para ter atendido ela, não atendeu. Aí o que acontece? Chegou uma equipe na madrugada, mas não era o médico. Essa equipe examinaram a G e deu tudo ok, quando ele estava examinando. A partir do momento que esse pessoal, eles saíram de lá, durante a madrugada, a bolsa estourou. E como a bolsa ela tinha estourado, aí já não tinha mais ninguém para olhar o que estava acontecendo na madrugada. Não tinha mais ninguém. E eles examinaram ela e perceberam que não era para botar ela para fazer o parto cesáreo, por conta que ela tinha saúde. Eu não tinha problema de pressão alta, né? Então, nesse caso, pessoal, se ela tivesse algum problema de saúde, teria sido muito mais vantajoso para nós que ela tivesse algum problema de saúde, porque, nesse caso, ela pecou por ter saúde, que eles insistiram em fazer o parto normal. Na verdade, o que aconteceu com a gente foi pura negligência, falta de atendimento, de acompanhamento naquele momento que a gente não teve. O que aconteceu foi que a bolsa estourou, e eu tava botando força, a gente não entendia de nada, e a gente não teve aquele acompanhamento que seria o normal de todo parto. A gente não teve, tava só nós lá. E outro detalhe, pessoal, para explicar aqui para vocês, pelo que nós estamos falando, pode causar uma impressão de que nós estamos atacando os médicos ou o hospital,
Não é isso, pessoal. A única coisa que nós estamos falando aqui é a verdade em relação ao que aconteceu. Não, gente. E nós jamais queríamos ter orgulho ou se sentir bem de estar compartilhando uma informação dessa. Mas eu percebo que nos vídeos, no canal lá da G, que ela mostra a sua rotina, aparece a Lara Yasmin sempre quando ela está cuidando. E aquilo, as pessoas, eu senti que era necessário que ela falasse a respeito do que aconteceu, para que esse canal ele alcance mulheres também que passou pela mesma situação. Ou até para evitar que as pessoas que vejam esse vídeo, né, para servir de alerta, né? Servir de alerta para que não aconteça, né, também com outras pessoas, né, o que aconteceu com a gente. Porque, na verdade, a gente não tinha esclarecimento, né? A gente confiou que nós nunca... Plenamente, né? Na verdade, a gente nunca tinha visto falar sobre isso, né? Que nem sabia que isso seria possível, porque se a gente soubesse disso antes, a gente já ia se prevenir. Já se prevenir e até ter evitado que isso acontecesse, né? Mas a gente confiou neles, confiou que estava tudo certo, né? Que estava tudo dentro da normalidade e que a Lara ia nascer, né? Ia nascer saudável. A gente não imaginou que isso seria possível de acontecer. Aí depois que acontecesse com a gente, que a gente foi pesquisar e ver que isso já tinha acontecido com muitas pessoas, só que, na realidade, a gente nem sabia que isso poderia acontecer, mas a gente viu que isso acontece até hoje. E muitas mães estão passando por isso. Muitas famílias estão passando pelo que nós estamos passando, justamente por essa falta, né, de profissionalismo por parte dos médicos, que no caso se refere à empatia. A gente vê que falta muita empatia da parte dos médicos, que eles entram ali para exercer essa profissão, mais pelo dinheiro, mas a gente vê que amor pelas vidas deixa a desejar em relação a isso. E a gente está falando não dos que são bons médicos, porque a gente sabe que muitas mães que têm seus filhos tudo direitinho, que teve médico que acompanhou, uma equipe ali que acompanhou, mas a gente está falando de pessoas que passaram pelo que nós passamos, que foi a negligência. A gente sabe que não é sempre que acontece, mas que existe. E foi o que aconteceu com a gente. Outro detalhe aqui, pessoal, deixando bem claro para vocês, é porque muitas pessoas que estão acompanhando esse vídeo agora, pode ser que esteja pensando dessa maneira, mas ela não já tinha problemas antes, quando estava na barriga? Ela pode ter nascido com esse problema, porque esse problema é um problema que ela já tinha e o parto deu tudo ok. Não é isso, pessoal, porque a Lara foi feito 3 ultrassons morfológica, que é aquela ultrassom que diz que todo o processo do crescimento, da gestação, diz com tanta precisão, que mostra ali o cérebro, a sua formação, o tamanho. Antes dela nascer, pessoal, foi feita a morfológica, tudo direitinho, a cabecinha, o crânio, tudo direitinho, tudo perfeito, né? Aí, quando ela nasceu, às 7h30 da manhã, assim que ela já saiu toda roxa, nasceu já sem respirar. Ela saiu de mim, gente, uma criança sem vida. Ela tava sem vida, né? Na verdade, ela foi reanimada, né? Assim que ela nasceu, assim que ela saiu, né? Nem como que ela saiu, porque na verdade o parto era para ter sido cesáreo, né? Porque ela saiu no seco mesmo e... Ela saiu no seco, porque, enfim, era para sair, né? E ela acabou nascendo do jeito que estava, no seco, porque a bolsa já tinha estourado. Aí sim, gente, aí trocou o turno, chegou a equipe da manhã, aí chegou a médica da manhã junto com a equipe, aí acontece aquela troca de plantão. Aí a médica já sabia que o horário que a gente tinha chegado lá, né, que eu tinha passado a noite todinha ali, que eu tava... Parto demorado, né? Num parto demorado, né, que já se estendeu já pro outro dia, e ela já veio, acompanhou. E eu lembro, gente, que ela receitou uma medicação na veia pra mim, um líquidozinho que... Foi eu que sugeri a ela. Foi tu que... Porque eu vi eles comentando. Aí ele perguntou, doutora, não tem como dar uma injeção pra criança passar logo. Aí que ela falou, tem sim. Aí só que a gente não lembra nesse momento, gente, o nome do... Na verdade, a gente não sabe que medicação foi aquela, mas ela disse que tinha e colocaram na veia. Aí depois que eu recebi essa medicação, aí... Eu comecei a fazer força, né? Muita força, que eu já passei a noite toda botando, gente, força, que eu já tava perdendo as forças. Na verdade, eu já tava sentindo assim, minha pressão baixando. Teve uma hora na madrugada, né, antes da equipe chegar, eu disse pra ele que eu não tava aguentando mais, eu senti até que eu ia... Que ia desmaiar. Eu senti, gente, que eu não ia resistir. Fala aí. Aí, pessoal, ela já sentiu que não ia resistir. Aí eu senti, pessoal,
A pressão, A pressão, sabe quando você perde as forças, que eu senti a minha pressão baixando, uma frieza, sabe, um gelo, que como se eu não estivesse mais aguentando. Aí, pessoal, o que acontece, né? Aí, pessoal, o que acontece? Que ela passou a noite toda botando força, tentando, insistiram em que ela fizesse o parto natural. Aí a médica do plantão das 7, que foi atender ela, deu essa injeção. E depois da injeção, quando foi 7h30 da manhã, foi que a Larinha nasceu. E quando a Larinha nasceu... A injeção, acho que era uma coisa de força, né? Porque eu não tinha... Injeção de força, pronto, lembrei, era isso. Aí foi o que ajudou. Em momento algum, na madrugada, ninguém... Porque, na verdade, como não tinha ninguém com a gente, aí não deram... Se tivessem dado essa injeção, talvez tinha ajudado, né? Porque eu já não tinha mais força, gente. Eu botei tanta força. E como tava só eu e ele, aí pronto. Aí, gente, quando ela saiu, quando ela começou, quando corou, né? Quando mostrou a cabecinha dela, aí a médica falou, vamos botar mais força, né? Aí ela saiu, né? Só que quando ela saiu, saiu daquele jeitinho, né? Roxinha e sem oxigênio, né? Como se tivesse realmente sem vida. Aí botaram ela aqui em cima de mim, aí chegou uma médica... Mais experiente. Uma médica experiente, ela chegou na mesma hora. Ela é lá da UTI neonatal, né? Ela chegou no exato momento que a Larinha estava nascendo. Pessoal, quando ela nasceu, que foi no horário de 7h30 da manhã, com a doutora do plantão das 7, que atendeu ela, que ela tomou essa injeção de força, que no caso eu dei a opinião, porque eu escutei eles falarem sobre isso, eu dei a opinião que era para ela fazer isso aí. Logo quando a Larinha nasceu, ela foi pegada, ela saiu toda roxinha, sem chorar, sem respirar, que ela estava muito roxa. Aí foi colocada nos braços dela, aí chegou uma doutora que era mais experiente lá na sala. Essa doutora percebeu que a criança estava roxa, estava sem respirar, pegou logo ela aqui no braço e saiu correndo com ela para levar para uma sala, que era sala de reanimação. Aí a G pediu para mim sair correndo para ver a Larinha. Aí, pessoal, eu acompanhei a doutora, eu fui com ela para essa sala, que parecia ser uma sala de reanimação, e quando chegou lá, ela botou o ambu e ficou botando para complementar a respiração dela. Aí, depois disso, ela foi levada para a UTI, porque essa doutora disse para mim que o que aconteceu com ela foi algo muito grave, que ela faltou oxigênio no cérebro. Aí, lá na UTI, na incubadora, aí, pessoal, eu entrei lá para verificar como ela estava lá, eu acompanhei, enquanto isso a G ficou lá na sala e ficou lá no leito ainda. Porque, gente, depois que a Larinha nasceu, eu tive laceração, na verdade, né? Eu tive que ser ponteada, essa é a verdade, eu tive essa laceração. E aí eu fiquei lá, passando pelo aquele procedimento, e chorando muito, e falo com meu marido para ele acompanhar sempre lá, e passar notícia para ela. Vocês sabem o que estava acontecendo, né? Aí quando ele voltou, eu estava lá no procedimento, né, sendo ponteada, ele voltou e disse que ela precisou ir para a incubadora. Mas até aí, gente, a gente achou que... Não era nada demais. A gente achou que ela ia se recuperar, né, que ia fazer o que precisava ser feito, que ela ia receber... Assim, a gente ainda não tinha dimensão do quão grave que era a situação. A doutora chegou pra gente e deu a notícia que ela tinha tido convulsão. Nas primeiras horas de vida, ela tinha tido a convulsão e ela falou que é o que não poderia acontecer. E ela falou que essas convulsões era algo muito grave. Mas na nossa cabeça, nós achávamos que os médicos estavam enganados e de que ia ficar tudo bem. Aí, pessoal, quando eu entrei lá para ver como a Larinha estava lá na UTI, aí uma médica que era responsável, ela veio até mim falar a situação da Lara. Ela disse que a situação da Lara era muito grave, por conta que ela teve várias convulsões assim que ela chegou lá, assim que ela nasceu. Ela teve várias convulsões. E ela falou pra gente que no primeiro momento, quando a criança ela tem falta de oxigênio, na hora ali do nascimento, ela disse que essas convulsões, ela é muito prejudicial naqueles primeiros momentos do seu nascimento. E aquilo ali causa um problema muito grave na parte neurológica da criança. Aí foi o que agravou, né, o problema dela. Se ela não tivesse dado
essas convulsões, poderia ter sido diferente, né? O quadro dela, mas como aconteceu da convulsão, então se tornou mais grave, né? Ainda o problema. Aí, com essas convulsões que ela teve, Aí, pessoal, ela já foi para a incubadora, né? Já deram já uma medicação a ela, para ela ficar em coma induzido, né? Porque foi necessário, devido ao problema que ela teve, ser muito grave, e ela ter tido dado convulsões, né? Devido à falta de oxigênio, que afetou o cérebro dela, né? Aí isso fez com que ela desencadeasse, né? As convulsões, e deram acesso, né? Venoso nela. Onde foi o acesso? Foi no pé. o acesso Aí foi aqui no peito. Aí fizeram acesso nela, gente, aqui. Aí começaram a injetar medicação nela para ela entrar em coma induzido, né? Ela ficou em coma, né? Por vários meses, na verdade, ela ficou em coma induzido, né? Porque isso foi para evitar com que ela desse as convulsões, né? E no meio desse caminho, pessoal, quando ela ficou em coma, eu tinha o meu trabalho, né, que eu trabalhava, eu tinha uma vida toda normal, eu tinha a minha profissão, e nessa profissão era uma profissão muito boa, era uma profissão que eu ganhava muito bem. Só que diante do que aconteceu com ela, eu como trabalhava de representante comercial, era um trabalho autônomo, eu tinha que estar atendendo sempre os meus clientes. Aí eu tive que abandonar o meu trabalho para poder estar junto com a G, para a gente poder estar cuidando da Lara e Yasmin. Aí, como eu tive que deixar esse meu trabalho foi caindo, foi caindo, foi caindo, os clientes foram sumindo, e eu passei a me dedicar mais aos cuidados com ela e os cuidados com a Lara. A gente queria estar lá pertinho dela a todo momento, né? A gente queria estar ali. Tanto que a gente não saía lá de dentro, né? Era da UTI, a gente ficava lá. Nós ficávamos lá direto, Era. estando com ela. E tem mais um detalhe, pessoal, é que a Larinha, ela ficava dando apneia. A apneia que eles ficavam dizendo é que quando ela dormia, ela não queria mais acordar. Aí a saturação caía. Caía tanto que os médicos, tinha que vir todos os médicos para estar dando reanimação nela, para ela sobreviver. Aí, por conta disso, nós ficávamos no hospital praticamente 24 horas. Quando nós estávamos já no último sono, era que nós ia embora. Nós ia embora meia-noite, 1 hora da manhã. Aí, gente, toda vida que a gente ia para lá, retornava, né? A gente entrava dentro do hospital, passava pelo aquele corredor, sempre com aquele medo, né? Aquela sensação. Porque sempre tinha uma notícia nova. Sempre que a gente entrava lá, né? Já. Os médicos, a primeira coisa que eles faziam, parece que eles estavam só esperando a gente chegar para estar dizendo como era que a Lara estava. Aí era sempre aquela apreensão, né? A gente sempre já ficava assim, né? Com aquele medo, aquela. Parecia que quando nós estávamos entrando lá, era como se nós estivéssemos entrando num campo de concentração. Era um momento de terror para a gente. Quando nós subia uma rampa que tinha lá para ter acesso até a UTI, aquilo ali para a gente, quando nós entrava naquele lugar, parecia assim que o nosso mundo ele estava se acabando, porque a nossa primeira filha, né, a nossa bebê, que era para estar com a gente, para nós levar para casa, a gente tivemos que deixar lá. E para a gente foi muito traumático, foi algo que trouxe uma recordação muito ruim para ela, porque ela recebeu alta, veio para casa, mas a criança teve que ficar lá por conta desse problema. E a gente não conseguia nem ficar em casa descansando, por conta que a gente tinha medo de receber uma ligação, uma notícia, sem nós estar lá, que a Lara não conseguiu mais resistir e partiu. Aí nós ficávamos com muito medo. Aí, pessoal, nós demoramos muito a fazer esse vídeo também. Outro detalhe, é porque a G, quando era ali no começo, recente, ela não conseguia falar do que aconteceu para as pessoas, por conta que a gente, emocionalmente, não conseguíamos falar sobre isso. Porque é como se voltasse no tempo, né? Volta tudo, a gente fica recordando, né? É como se você estivesse voltando lá no... É como se você estivesse voltando no túnel do tempo e presenciando tudo aquilo que aconteceu. Passa todo o filme, né, na cabeça da gente. E outra coisa que... Eu vou até mostrar aí, eu vou colocar aí a foto para vocês, pessoal, de quando eu vi a Larinha pela primeira vez lá. Que, na verdade, assim que fui pro quarto, eu não vi ela de primeira, porque eu tava ponteada, né, naquele estado, e eu sei que eu fiquei muito abalada, gente. Eu acho que eu fiquei até com depressão lá no hospital, né? E o marido que ficava indo lá ver ela, né? Eu não tinha condições de ir ainda. Aí eu lembro que chegou um dia, assim, que eu tava mais ou menos assim, já podendo me levantar, né, devagarinho. Aí o marido perguntou assim, Gê, aí, tu já tá preparada, né, pra ver a Larinha? E eu sei que foi um dia muito difícil pra mim, gente. Quando ele me levou, né, eu cheguei lá. Ai, gente, espera.
Aí quando eu cheguei lá, eu vi ela pela primeira vez. Não foi fácil, gente. Aí a gente tem até um registro aí que a gente tem um registro. Eu lembro aqui desse dia que a gente tem uma foto. Não foi nem a gente que quis bater essa foto, mas a técnica de enfermagem, né? Que ela é uma pessoa maravilhosa, gente. Ela cuida muito bem da Larinha e era muito carinhosa, né? Era uma Nildinha. E ela que quis bater essa foto, né? Ela falou, deixa eu bater uma foto para registrar. Aí ela bateu essa foto, pediu o celular do marido e registrou nesse momento. E a gente tem essa foto até hoje. Eu até tava assim, eu tava muito abalada, gente, mas a gente tem essa foto guardada. E não foi nada fácil, pessoal. Ver a nossa nenenzinha naquele estado, entubada, daquele jeito, né? Incômodo. Não foi fácil, mas. Aí, pessoal, como nós já tínhamos conversado, foi necessário a gente contar um pouco do começo, né, da nossa história, de como tudo começou, falar um pouco da parte da Lara Yasmin, do que aconteceu, resumindo tudo para vocês. Se a gente for contar tudo, gente, Vamos ter que fazer um livro aqui, porque foi uma porque caminhada. A gente já passou por muita coisa mesmo lá dentro da UTI com ela desde que ela nasceu até aqui, até hoje de hoje aqui em casa a gente já passou por muita coisa, pessoal. Se a gente for contar tudo, eu acho que esse vídeo já tá grande. Se a gente for contar tudo assim, vocês não vão ter paciência de assistir vai ficar grande porque demais, vai ser muito grande. E diante de tudo que aconteceu, pessoal, com a Lara Yasmin, nós colocamos na justiça e até hoje a gente estamos esperando, mas você sabe que a justiça para as pessoas pobres, a justiça ela não acontece do jeito que era para ser. E ela foi feito os exames, né, para saber, assim que ela foi para a UTI, eles realizam exames para saber o que foi que aconteceu e comprovaram, né, que o que aconteceu com ela foi asfixia no parto, né, tinha até lá registrado lá, né, que foi até o que foi levado lá quando a gente foi dar entrada com processo. Né? Foi aí, nesse caso, ela teve asfixia, que por conta da asfixia, a Larinha ela foi diagnosticada como uma criança com encefalopatia crônica, que é o problema dela hoje, né? Hoje, pessoal, a Larinha, ela já tem 7 anos e já tá perto, né, amor? Tá pertinho, ela vai fazer 8 anos em agosto agora de 2026, gente. Agora nós já estamos no mês de julho, né? Estamos no mês de julho, agosto. No dia 15 de agosto agora, daqui a um mês, ela vai fazer 8 aninhos. E até hoje, pessoal, a luta que a gente tem com ela é uma luta muito grande, porque pelo que vocês veem nos outros vídeos, a Larinha ela é totalmente acamada, ela respira praticamente 100% de aparelho, ela não se move, ela não tem nenhuma, assim, o mecanismo dela, ela não funciona praticamente nada, e a G cuida dela até o dia de hoje, e é para deixar registrado com vocês, e qual é, assim, a nossa perspectiva de vida, em relação a ela, sobre como vai ser a nossa vida daqui para frente. A nossa vida, pessoal, nós estamos aqui para dizer que isso que aconteceu com a gente foi uma fatalidade, foi coisa que nós nunca esperava. Nós vivíamos uma vida normal, era um casal que sempre nós estávamos saindo, estava vivendo a nossa vida, tudo, momentos muito felizes, mas infelizmente aconteceu esse problema. No começo foi muito difícil aceitar, ela já estava praticamente depressiva, eu também já estava com depressão, mas só que nós tivemos que buscar força através de Deus, nós se aproximamos mais de Deus, nós não ficamos revoltados com Deus com o que aconteceu, pelo contrário, nós se aproximamos mais dele, nós entregamos a nossa vida de corpo e alma para Jesus e demos a nossa vida para que ele pegasse e tomasse de conta de nós. E até hoje, até aqui, o Senhor, ele tem nos ajudado, ele tem nos dado força. Hoje nós somos uma família que vivemos uma vida consagrada a ele e nós vamos cuidar dela até o momento que ele achar necessário. Até o momento que ele achar necessário, nós cremos ainda, pessoal, na cura plena dela e também do Mateuzinho, que depois veio com esse problema de autismo, que foi mais um problema que teve, que é muito difícil também, porque às vezes o menino ele quer botar coisa na boca. Às vezes eu trabalho aqui com solda, com metalúrgica, essas coisas. Às vezes o menino quer botar, eu tenho que esconder o solvente, eu tenho que esconder as outras coisas tudo, químicas. Né? Tudo a gente tem que estar monitorando ele, gente.
direto, assim, É porque 24 horas, 24 né? Porque horas. Porque ele pega em coisas, às bota vezes, tudo na boca, né? Coisa que que não não pode entende. botar, ele bota porque ele não entende, a gente fala com ele. Ele não entende ainda os Aí comandos, não entende a nada. gente tem que estar vigilante com ele, né? E aí tem a Larinha e agora tem um Teteuzinho também pra gente, né? Para a gente cuidar dele também. E a gente crê, pessoal, que quanto maior a dificuldade, quanto maior o nosso fardo, eu creio que maior será o nosso testemunho. Aí também a gente quer deixar uma mensagem, né, para as pessoas que estão passando por alguma situação assim. Eu quero, pessoal, dizer para vocês que nós teve um momento que nós ficamos perguntando dentro de nós o porquê que isso tinha acontecido com a gente. Por quê que no meio de tantos, Deus, ele foi permitir que isso acontecesse conosco, se tinha tudo para dar certo, para que a criança ela nascesse saudável, não tivesse nenhum problema de saúde. Eu quero dizer para vocês, pessoal, que diante disso que aconteceu, eu percebi que a gente aqui na Terra, nós não podemos colocar toda a nossa esperança aqui nessa vida. Porque tem uma passagem bíblica que ela vai dizer o seguinte, vai dizer a seguinte palavra, que nós temos que se atentar para as coisas que nós não vê, porque tudo que nós vê é passageiro, mas aquilo que nós não vemos é eterno. Nós temos, pessoal, que sempre colocar em primeiro lugar nós temos que colocar Jesus como nosso Senhor e nosso Salvador e ver que com Ele, isso aqui nós já vai fazer 8 aninhos. Nós somos um casal, pessoal, nós somos uma família, que hoje nós se sentimos tão completo, que antes, quando nós não tínhamos esses nossos filhos, quando nós não tínhamos esses nossos problemas, nós eram pessoas que a gente buscava felicidade através de festas, através de diversão, através do mundo. Nós buscávamos esse tipo de alegria e nós não conseguíamos se sentir completo, se sentir pleno. Mas depois de tudo isso que aconteceu, quando nós resolvemos entregar nossa vida para Jesus, nós resolvemos confiar nele, nos planos dele, a gente passamos a ter paz, que é uma coisa que não tem nem explicação. Não tem, não, porque mesmo com toda a situação que a gente passa, a gente sente, né, que é Deus mesmo que dá força pra gente. Se não fosse Deus na nossa vida, porque a gente vê que é uma coisa mesmo espiritual, que Deus está sempre ali dando força pra gente. É uma coisa que não tem explicação. Uma coisa que excede qualquer entendimento. É uma paz que excede a todo entendimento. É uma coisa que você não vai entender. Você vai ficar aí pensando como que eles conseguem ser felizes desse jeito. Gente, nem eu não consigo entender. Mas eu só sei que o Espírito Santo de Deus, ele dá pra gente uma força tão grande que nem nada nesse mundo vai conseguir explicar aquilo que ele fez por nós e que ele está fazendo. Porque, na verdade, não é uma força que vem de nós, gente. Porque tem gente que diz assim, nossa, como vocês aguentam, vocês são fortes. Não é de nós, pessoal. Não é uma força que vem de nós, não é uma coisa que é de Deus mesmo, sabe? Não é nós que somos fortes, é Deus que fortalece a gente. Porque, pessoal, é assim, a gente, antes, eu ficava querendo emparedar Deus, perguntar ele por que isso aconteceu comigo, se eu, às vezes, eu não me compadecia do que acontecia com os outros. E depois disso que aconteceu com a gente, nós passamos a ser pessoas mais atentadas às fatalidades que também acontecem com outras pessoas. Porque, às vezes, nós vivemos nesse mundo, mas nós somos pessoas egoístas, sem saber que nós também estamos nesse mundo e algo de ruim também, uma fatalidade, pode acontecer com qualquer um de nós. Então, pessoal, nós, diante disso, nós aprendemos que melhor do que viver uma vida nesse mundo do jeito que nós gostaríamos que fosse, mas sem Deus, é melhor que a gente caminhe com Deus, independente de qualquer situação. Que Deus, ele sempre vai nos ajudar, sempre vai nos dar força. Não querer questionar Deus, nem querer emparedar Deus, mas querer se aproximar dele e pedir com que ele cuide de nós, com que ele nos abençoe naquele momento e naquele sofrimento, que Deus, ele vai nos abençoar e vai cuidar de nós em qualquer situação. Então, essa palavra que eu tenho para dar para vocês, e vai complementar. Aí sim, gente, era isso que a gente queria trazer para vocês, para contar aí o que aconteceu, né, com a Larinha. Espero que a gente tenha conseguido, né, passar para vocês. E que vocês tenham entendido o que realmente aconteceu, né? Que nós tenha passado o máximo para vocês de informações, sem ter deixado nenhuma dúvida. E o que nós pedimos a vocês é que vocês
passe esse conteúdo para alguém que esteja passando. Compartilhar, né? Compartilhar com alguém para que outras pessoas possam se inspirar. Alcançar pessoas, né? Que passou pela mesma situação e ver que caminhar sozinho não dá, gente. Sempre nós devemos pedir a bênção do Senhor, que é Ele que nos dá força, é Ele que nos capacita para tocar a vida para frente e ver que ainda dá para ser feliz, mesmo quando as coisas ainda não acontecem da maneira que nós gostaríamos que fosse. Essa foto aí foi no dia do nosso casamento, foi em dezembro de 2018. Infelizmente a Larinha não pôde estar presente, né, nesse momento tão importante, né, de nossas vidas, mas ela estava presente no nosso pensamento e no nosso coração a todo instante. Aí é isso aí, pessoal. Agora eu vou encerrar o vídeo por aqui. E Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E se você está nos vendo aí pela primeira vez, te convido a se inscrever no canal, vem fazer parte da nossa família, do nosso cantinho. Sejam todos muito bem-vindos, gente. E até a próxima, se Deus nos permitir. Tchau!